Senhor com todos, amém? Graças a Deus, né? Mais uma noite de quarta-feira. Estamos alegres aqui com os irmãos. Glória a Deus pela vida de vocês. Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira, amém? E estamos juntos aqui, em nome do Senhor Jesus. Experiência não tenho muita, né? Mas a graça do Senhor não me dá, amém? Amém. Então, primeiramente, as crianças também vamos se colocar de pé, né? Vamos abaixar nossas cabeças, refletir o dia de hoje, como foi, né? Que o Senhor deu graça nessa noite, né? De quarta-feira, nesse frio, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas glória a Deus que o Senhor escolheu cada um de nós para estarmos aqui essa noite juntos, reunidos na casa dele, amém? Né? Desde o nosso levantar, o Senhor já sabia tudo o que ia acontecer com a gente hoje, né? No nosso trabalho, na nossa casa, né? Com as crianças na escola, nosso cuidado. Deus soube de cada passo que a gente ia dar hoje, né? E graças a Deus nós estamos aqui livres de todo o perigo que esse mundo nos oferece, né? Com saúde, glória a Deus, aleluia. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar, agradecendo a Deus pelo dia de hoje, né? Que ainda ele não se acabou, né? Nós temos que voltar para nossa casa. Então, se nós estamos aqui é porque graça e amor a Cristo, amém? Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos mais uma noite de quarta-feira por estarmos aqui, Senhor, na tua casa. Obrigada, Senhor Jesus, pelo nosso levantar, Senhor Jesus. Obrigada pela saúde que o Senhor nos deu mais um dia, Pai, aleluia. Oh, Senhor, muitos não voltaram para os seus lares essa noite. Temos, Senhor Jesus, teve contratempos no caminho, mas glória a Deus que nós estamos aqui, Senhor. Não era outro lugar melhor estarmos que não seja na tua casa, Senhor. Obrigado por nós sermos escolhidos de ti, Senhor Jesus. Obrigado pelo nosso dia de trabalho, Senhor. Senhor Deus, Senhor, mais um dia de sustento para nós, Senhor. Aleluia. Que o Senhor não deixou nada de ruim acontecer no nosso trabalho, Senhor. Deu-nos condições para estarmos lá, Senhor Jesus. Deu o nosso almoço, aleluia. O pão nosso não faltou, Senhor. Obrigada, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua grandeza nas nossas vidas, Senhor Jesus. Glórias a ti, Senhor. Obrigada também, Senhor, pela essa noite, Senhor. Está frio, Senhor, dia preguiçoso, a noite está boa para ficar em casa, mas que bom que o Senhor escolheu nós para estarmos aqui, Senhor Jesus. Não foi à toa, Senhor. Nos esvazia nesse momento, Senhor, para nos enchermos mais de ti, Pai amado, essa noite, que nós comemos, se alimentamos da tua palavra aqui essa noite, Pai amado. Que só por um propósito nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, Senhor, para te louvar, Senhor, para dizer o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, Senhor Jesus, para te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, principalmente nas pequenas coisas, dos livramentos, Senhor, das alegrias, Senhor, que o Senhor nos deu esse dia, Senhor. Muito obrigada, Pai amado. Obrigado por sermos escolhidos mais uma vez para estar aqui, te adorando, te bendizendo o teu santo nome, dizendo o quanto o Senhor é bom nas nossas vidas, Senhor Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa receber o nosso louvor, o nosso clamor, como um cheiro suave a ti, Senhor Jesus. Que o Senhor se agrade, Senhor, de cada um de nós que estamos aqui essa noite, Senhor Jesus. É de coração, Pai amado. É uma escolha que nós fizemos de estarmos aqui reunidos na tua casa, bendizendo e louvando o teu santo nome, Pai amado. Desde já, Senhor, qualquer levante de Satanás que tentar tirar nossa distração, Senhor, tirar nossa atenção aqui nesse lugar, Senhor Jesus, que aqui é só um propósito, Senhor, te adorar, Senhor. Qualquer atrapalhado do diabo que seja pisado, quebrado, em nome do Senhor Jesus. Nós temos autoridade para isso, porque nós te amamos, nós acreditamos em ti, Senhor Jesus. Então, Senhor, se manifeste nesse lugar, Pai, enche com tua glória, usa a minha vida, Senhor, usa a vida de cada um aqui essa noite, Senhor, para estar te adorando, Senhor, para estar usando para dar uma mensagem, Senhor, de paz, de alegria, de conforto para nós mesmos aqui. Que o Senhor receba, Pai, a nossa alegria nesse culto essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero
Antes de tudo me apresentar, né? Quem não conhece, meu nome é Thalita, né? Eu sou irmã do pastor Maicon, tá? Eu sou aqui um bracinho, né? Estou aqui para ajudar, né? Não sei muita coisa, sou batizada há 3 anos, amém? Mas estou aqui para quem precisar, né? O Senhor usar a minha vida, dou de coração aqui para cada um que está aqui essa noite. Meu irmão me subiu aqui esse pequeno espaço para estar orando. É o que eu gosto de fazer, orar. Estamos aqui para isso, amém? Glória a Deus. As irmãs que vierem louvar, podem vir louvar então, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma vez a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está com frio aí? Agora vamos bater muitas palmas ao Senhor nessa noite, amém? Para esquentar. A palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 18, versículo 19, que se 2 ou mais estiverem reunidos no nome dele, ele estaria no meio dessas pessoas, amém? Quantos creem que a glória do Senhor está neste lugar? Glória a Deus, vamos louvar o Senhor, amém? Amém. Com as palmas, amém? Amém. O rei Davi, a maioria de nós sabe que ele era um homem segundo o coração de Deus, amém? E quem aqui quer ter o coração segundo o coração de Deus? Levante sua mão e dê glórias a Deus. Aleluia. Que nessa noite você possa cantar com todo o seu coração, com todo o seu ser. Que você quer ter o coração segundo do Senhor, um coração onde Deus seja o centro,
onde o Espírito Santo use a sua vida para impactar a vida de outras pessoas. Amém? Aleluia. Levante suas mãos ao Pai e declare.
vida. Acredito que todos nós, Senhor, que você possa engrandecer o nome do Senhor pela obra que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele vai continuar fazendo na sua vida, na vida da sua família. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de
do Senhor Jesus seja contigo, amém? Amém. Graças a Deus. Deixa eu aproveitar que você está de pé, já vou fazer um comentário. Eu peço para que você, por favor, abra sua Bíblia, que é a palavra de Deus, no livro de Neemias. Quantos creem que a Bíblia é a palavra de Deus? Quantos creem nisso? Amém. Os céus passam, a terra vai passar também, mas a palavra de Deus vai permanecer para sempre. Neemias, amado, você chega em Salmos, você volta, livro de Jó, né? Depois de Jó você vai encontrar aí Esther. Logo antes você vai encontrar o livro de Neemias. É um livro não tão lido assim, mas como todos os outros, de muita importância, de onde Deus fez coisas grandiosas na vida desse povo nessa época. Livro de Neemias, capítulo 1. Aleluia, Senhor Jesus. Verso de número 3 a princípio. Neemias capítulo 1, verso 3, você encontrou? É importante que você encontre. Onde está escrito assim: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, ou seja, parte destruída, e as suas portas queimadas a fogo. Eu vou ler mais uma vez. E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Amém? Por um instante eu gostaria que você mais uma vez fechasse os seus olhos, em nome de Jesus. Neemias recebeu uma notícia que impactou a vida dele. Não sei que notícia você tem guardado no teu coração desde quanto tempo, ou talvez até que notícia talvez você tenha recebido hoje. Eu só quero dizer para você que Neemias, ele tinha um Deus, e nós também temos o mesmo Deus de Neemias, o Deus criador dos céus e da terra, tudo que neles há, o Deus do impossível. Feche seus olhos. Eu gostaria que você levasse o teu pensamento a Deus e você apresentasse a ruína que talvez tenha tentado te assolar, ou talvez até mesmo tenha balançado a estrutura do teu alicerces, mas eu gostaria que você apresentasse diante do Senhor, e nós vamos estar ministrando especificamente sobre esse assunto nessa noite. Feche seus olhos e apresente a sua vida diante do Senhor. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, porque Tu és maravilhoso. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra e tudo que neles há. O Senhor está no controle de todas as coisas. Pai Santo, nós vemos, Deus, a Tua intervenção, a Tua ação, o Teu mover, Pai Santo, há quase 500 anos antes de o Senhor Jesus pisar seus pés aqui sobre a terra. Mas nós sabemos, Deus, que a Tua palavra também está escrito que o Senhor não mudou, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje, sempre será o mesmo Deus que edifica muro, o mesmo Deus que conserta as estruturas, o mesmo Deus que levanta o caído. Pai, nós levantamos as nossas mãos a Ti, Senhor, nessa noite, pedindo para que o Senhor, Deus, possa estar, Deus, nos abençoando, Deus, nessa noite. Volte, Senhor, os seus olhos, Deus, para cada um de nós, Pai Santo, porque os nossos olhos estão voltados para Ti, ó Deus, nessa noite. Em nome de Jesus, nós pedimos, Deus, assim como está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós queremos, Deus, nos alimentar também, Deus, nessa noite, da Tua santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar, amado, em nome de Jesus. Pode se assentar, dando graças a Deus. Eu louvo a Deus por mais essa oportunidade. Eu sempre chamo de um privilégio, né, de poder estar sempre falando a respeito de um Deus que é tão poderoso, poder estar louvando esse Deus que é maravilhoso. E agradeço aos irmãos que vieram conosco. Vou falar de um por um. Agradeço a vida do Felipe, do João Vitor, do Fábio, também a vida da Ana Paula, a vida da Débora, a vida da irmã Maria, cada um que saiu lá do seu lar, a vida do irmão Anastácio. Ele acha que se esconde de mim, ele está escondido atrás do Fábio,
a vida do irmão Anastácio, né? Mas louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus pela vida de cada um que está sempre nos acompanhando. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem grandes coisas para vocês, amém? E, amado, e também pela oportunidade, né, que nos foi dada, pela confiança. Também, amado, a respeito do livro de Neemias, esse livro, amado, que é um livro do Antigo Testamento, ele nos conta uma história que nessa época, nessa ocasião, alguns dos judeus, eles foram autorizados a retornar ao seu país de origem, depois de um período que eles estiveram no cativeiro da Babilônia. Mas o interessante, querido, é que esse livro, além de falar sim da reconstrução dos muros, né, esse livro ele fala a respeito também de uma renovação espiritual e da consagração a Deus, da consagração das pessoas a Deus e também a sua palavra, porque algumas coisas foram deixadas de lado, e Neemias ele deixa tudo isso muito claro em uma oração que ele faz, que nós vamos ler daqui a alguns instantes, e diz assim, no primeiro versículo, do primeiro capítulo do livro de Neemias, está escrito assim, se você quiser acompanhar, você tem toda a liberdade. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu que no mês de Quisleu, e no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Ramã, um dos meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Por que escaparam? Porque alguns conseguiram fugir do aprisionamento, porque que sobraram, porque também alguns dos que foram prisioneiros pela Babilônia, porque Babilônia era um império muito forte na época, e imperava e dominava sobre quase todas as nações. E Neemias perguntou a respeito dele: o que é desses que restaram do cativeiro e dos que escaparam também? O que acontece com eles? Como é que estão, meus irmãos? Os irmãos de Neemias talvez gostariam de dar tantas respostas para ele. Não, os irmãos estão bem, está todo mundo bem, o pessoal está perguntando de você, está longe, o pessoal está com saudades de você, o pessoal foi livre, foi liberto, alguns escaparam sim, mas eles estão com saudade de você, Neemias. Mas está tudo bem, nós viemos aqui apenas para te dar um abraço. Quantas pessoas não gostariam de receber somente essas notícias, né? Só vim aqui para te dar um abraço. A pessoa liga para você de madrugada, já pensa assim: ou morreu alguém, ou foi atropelado, ou aconteceu alguma coisa. Essa pessoa não liga de madrugada para falar assim: eu liguei porque eu estava com saudade, estou orando por você e amanhã eu vou te dar um abraço. Normalmente não é assim, mas as notícias ruins, elas vão mesmo. E disseram então os irmãos de Neemias, também aqueles que estavam junto com ele: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, ou seja, parte dele destruída, e as suas portas queimadas a fogo. Quando nós falamos a respeito disso, amado, você pode pensar assim: puxa, mas o muro da minha casa está assim faz tempo. E aí, que importância tudo isso tem? Deixa eu chamar a tua atenção no bom sentido a respeito da importância desse assunto, por isso está sendo tratado aqui. Quando se falava a respeito de muralhas, se falava a respeito de cidades fortificadas, se falava a respeito de proteção. O muro, na verdade, era tudo isso. Então, quando se falava em cidades fortificadas, cidades resistentes, cidades que eram fortes, isso tinha também relação com os seus muros. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para uma cidade fortificada, muito conhecida até mesmo pelas crianças, que é a cidade de Jericó, é uma cidade que os muros dela eram muito largos, bem largos por sinal. Eu não sei se vocês sabem, estávamos comentando isso com os irmãos alguns dias atrás, no estudo bíblico, a respeito dessa curiosidade.
os muros de Jericó eram largos, passavam até mesmo carruagens assim em cima dos muros. Mas mais que isso ainda, nos muros existiam moradores, não eram simplesmente muros de proteção. E algo assim que vai um pouco além, que a gente vê que existem coisas que não acontecem simplesmente em nosso tempo, mas vem de um tempo para trás, bem antes de nós imaginarmos isso acontece. Os ricos, eles moravam, a cidade era murada, os ricos moravam mais no centro da cidade. E os pobres, eles moravam mais recuado, não somente recuado, mas normalmente eles moravam na própria muralha, porque nas muralhas também existia uma habitação, ou seja, os muros eram tão largos que era como que da largura de cômodos. Então nas muralhas tinham escadarias para subir nos andares das casas, ou seja, os pobres moravam ali próprio nas muralhas mesmo. Você pode pensar assim, puxa, então os pobres eram bem-aventurados, porque olha só, moravam nas muralhas, na entrada da cidade. Pelo contrário, pobre só é bem-aventurado diante do Senhor. Bem-aventurados os pobres de espírito. Mas deixa eu falar uma coisa para você, por quê? Porque quando vinham os ataques de outras cidades ou de outros reinos, as muralhas eram as primeiras a serem atingidas, e aí os pobres morriam primeiro. Então você pode ver que quando Raabe ela escondeu os espias, depois eles desceram pela janela da sua casa, fizeram ali uma espécie de uma corda ali com um lençol, eles desceram pela janela da sua casa, porque o muro da janela da casa de Raabe dava acesso ao lado de fora. Então ela morava também no muro. E olha só que interessante, né? Mas aqui, querido, quando se fala a respeito das muralhas de Jerusalém, hoje você pode até mesmo contemplar, depois de tantas ruínas, depois de tantos ataques que sofreram Jerusalém, você pode olhar na cidade velha de Jerusalém, ela ainda tem as suas muralhas, mas umas muralhas que um bloco daquele é quase do tamanho de uma pessoa. Então as muralhas representavam muito na cidade. Conforme as suas muralhas, conforme a cidade eram construídas, a cidade era fortificada ou não, tinha resistência ou não. Então os inimigos pensavam muito para atacar aquela cidade. Então a cidade que tinha sua muralha fraca, ou até mesmo sua muralha fendida, como aconteceu aqui no caso de Jerusalém, é uma cidade que era invadida facilmente. Qualquer reino, qualquer nação invadiria Jerusalém, iria saquear, iria levar mais cativos ainda, e até mesmo levar as mulheres e as crianças, como era de costume, usavam as mulheres e também as crianças, até mesmo na condição de escravos. Ou seja, como que ele dissesse assim: olha, Jerusalém está difícil viver em Jerusalém por causa da miséria, por causa do desprezo. E o muro de Jerusalém, aquilo que seria a fortaleza, onde nós poderíamos dizer assim: bom, pelo menos estamos tranquilos. Olha, o muro está fendido, está rompido, está parte destruída, e as portas, aquilo que seria uma segurança, foram queimadas. Ou seja, está tudo escancarado, tudo aberto. Nós falávamos até sobre esse assunto no domingo, no culto da família. Mas, amado, e quando Neemias ouviu tudo isso, o que aconteceu? Porque Neemias, ele estava até então numa fortaleza, onde ele servia como copeiro do rei, mas ele estava numa fortaleza. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, Neemias disse assim: olha, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E é sobre esse assunto, não vou nem entrar diretamente no outro assunto, mas é sobre essas 5 coisas que Neemias fez. Eu falei apenas de 3, mas essas 5 coisas que Neemias fez, algumas valeram a pena, outras não. E é sobre coisas que valem a pena que nós queremos ministrar nessa noite. O que Neemias fez quando ele ouviu a respeito das ruínas de Jerusalém? O que Neemias fez? Olha só, amado, Neemias, ele se assentou. Ou seja, qual a condição, amado, de alguém que se assenta? Ou seja, depois de ouvir a respeito de tantas ruínas, saber que Jerusalém estava necessitando de ajuda, o que ele fez? Não, vamos lá, vamos ajudar, vamos ver se a gente pode fazer alguma coisa. Não. Primeira reação de Neemias, ele se assentou. Sabe? Como que alguém que se mostra impossibilitado diante de uma situação.
E quantas vezes nós nos mostramos impossibilitados diante de muitas situações, e muitas vezes, ao invés de tomar atitude diante de tudo aquilo que nós fazemos, muitas vezes nós nos acertamos. Tem até lá em casa a gente trabalha muito com as crianças, assim, na evangelização até mesmo, a gente trabalha assim, bastante com parte infantil, desenhos bíblicos e coisas assim. Vocês eu estava assistindo algo que não vale a pena, é claro, né? E seguir esse conselho, mas algo assim que eu achei até interessante, né, o tipo da resposta. Estavam passando por problemas, por dificuldades, e um outro personagem foi dormir. Ele falou assim, o outro diz assim, mas você vai dormir? Na hora da dificuldade você vai dormir? Ele disse assim, mas na hora que você não sabe o que fazer, e você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe o que fazer, a melhor coisa é dormir. Ou seja, como quem diz assim, a partir do momento que eu acordar, pode ser que a situação esteja mudada. Mas não, querido, a situação ela pode mudar sim, mas ela depende de nós. Nós, através das nossas vidas, querido, as coisas elas podem mudar. E Neemias, ele se assentou. Primeiro. Segundo, Neemias chorou. E qual a sensação de alguém que chora? Né? Se chora, é claro, por muitos motivos, chora por alegria, mas aqui Neemias estava chorando de tristeza. E é interessante que quando nós choramos, amado, é como que, quando você chora por algum motivo, eu sou assim meio chorando, mas assim, quando a gente chora por algum motivo, é como que se fosse assim um alívio, sabe? Às vezes você nem fala nada para ninguém, fala só para o Senhor, mas ali você chora. É como que se parece que tirasse a metade do problema de cima de você. Aí você fala assim, agora eu vou pensar no que eu vou fazer. Então, amado, Neemias, ele chorou. Mas resolveu alguma coisa Neemias ter chorado? Não. Certa vez, uma mulher, ela tinha colocado a esperança no Senhor Jesus, embora a palavra do Senhor está escrito que as nações colocariam a sua esperança nele. Mas aí essa mulher, ela foi no túmulo de Jesus para adorar ao Senhor Jesus, até mesmo depois de morto, achando que Jesus estava no túmulo, e ela estava chorando, mas pela sua muita angústia, ela chorou e não reconheceu que Jesus havia ressuscitado, e era Jesus que estava falando com ela. E tinha motivos aparentemente de sobra para chorar, mas Jesus disse assim para ela, mulher, por que choras? E ela expôs toda a sua angústia, toda a sua... Sabe, foi você que levou o corpo do mestre, fala onde ele está, porque eu quero ir lá para adorar, até mesmo depois de morto. Ela pensou, vou lá adorar. Mas, ou seja, quando alguém chora, amado, a pessoa automaticamente, ela tem sim ali um certo alívio de si mesma, é como se ela tirasse um certo peso dos seus ombros, mas muitas vezes também não resolve nada, porque quando nós choramos, nós mostramos fragilidade. Que ele chorou, e diz mais ainda, que ele lamentou. O que é uma lamentação? Lamentação é agradecimento? Não. Lamentação não é agradecimento. Lamentação, ele vem acompanhado também com alguns questionamentos. Senhor, por que isso às vezes acontece na minha vida, Senhor? Eu te sirvo, estou na tua presença. Ezequias passou por isso quando o profeta Isaías subiu e disse: olha, dessa cama você não vai descer, mas você vai morrer, arruma a tua casa. Ele se lamentou, chorou sim, mas ele se lamentou: Senhor, te servi todos os dias da minha vida, eu fui fiel ao Senhor, restaurei o culto, a adoração ao teu nome, e Deus ouviu essa lamentação de Ezequias. Mas Neemias, ele se lamentou, e não simplesmente por alguns instantes, mas Neemias, ele se lamentou por alguns dias. Então se percebe que o sofrimento era grande, mas o lamento de Neemias também era grande. Ou seja, até aqui então nada mudou, até aqui então nada resolveu. Ou seja, existem coisas que não valem a pena na nossa vida, amado. É claro que nós somos seres humanos, mas não compensa ficar prostrado diante de situação, mesmo sabendo que tudo isso muitas vezes parece ser maior que nós. Mas vale a pena algo sim, querido, na nossa vida, vale a pena. E Neemias, dentre essas coisas que ele fez, olha só, uma outra coisa que Neemias fez, eu achei muito interessante, vi isso como algo muito importante.
depois de ter chorado, depois de ter se assentado e lamentado por alguns dias, Neemias, ele esteve jejuando. Ou seja, vou me consagrar ao Senhor. Quando nós falamos a respeito de jejum, amado, nós falamos a respeito também, é como que, porque no normal de jejum, existem vários tipos e várias linhas de pensamento também com relação a isso, mas algo assim que é o mais simples e mais básico é quando nós nos abstemos de algum alimento ou de alimentação por algum tempo e nós entregamos um momento de consagração a Deus. Aquele momento pertence ao Senhor. É como se você dissesse não para a sua carne, mas você dissesse assim: não, a partir de agora o Senhor, Ele vai me sustentar, o Senhor, Ele vai carregar a minha vida, a minha alma, o meu espírito, sim, também, mas é claro, mas o meu corpo, o Senhor, Ele vai me sustentar no seu colo. E quando nós entregamos, quando nós jejuamos ao Senhor, isso é uma entrega total. Como se você dissesse: Senhor, assim como Satanás estava debatendo com Jesus lá no monte, assim Jesus disse também: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, quando se jejua ao Senhor, o que você está querendo dizer com aquilo? O alimento, ele me sustenta. Ele segura assim o almoço. Olha, almocei bem, estou bem ainda, estou sem fome, estou satisfeito ainda por tantas horas, ainda estou bem. Mas é como se você dissesse: olha, o alimento, ele me sustenta. Mas existe alguém muito mais poderoso, muito mais forte, que sustenta muito mais ainda a minha vida, e é o Senhor. E vale a pena ser sustentado por Deus, vale a pena ser sustentado e ser levantado por Ele. Bem, amado? E Neemias, ele jejuou ao Senhor. E para encerrar, Neemias, ele esteve orando. Ou seja, oração, amado, se confunde muito oração com reza. Oração, a diferença em oração e reza, você sabe por que eu estou falando isso? Porque Jesus falou a respeito disso para os discípulos, lá quando ele estava ensinando os discípulos a orarem, porque era um hábito das pessoas estarem repetindo orações. E isso, na verdade, os judeus, eles tinham essa prática de estar repetindo orações, e isso carregou o nome de reza, né, com o tempo, porque também é uma oração repetitiva, né? E Jesus falou assim: olha, quando vocês forem orar ao Pai, vocês não precisam ficar falando, repetindo vãs palavras, repetindo o tempo todo, imaginando que por vocês repetirem muitas coisas, o Pai vai ouvir. Mas vocês entrem no quarto de vocês, lá vocês fecham a porta, e lá vocês conversam em secreto com o vosso Pai que está em oculto. Ele vai recompensar vocês. Ou seja, não é a multidão de palavras, mas quando nós expressamos nosso sentimento diante do Senhor e nos colocamos na condição de dependente dEle. E Neemias, ele orou ao Senhor a respeito de tudo aquilo que ele tinha ouvido, a respeito da destruição, a respeito da miséria, a respeito do desprezo e a respeito dos muros de Jerusalém, eles estarem fendidos. Neemias orou e olha, Senhor, as portas de Jerusalém foram queimadas, Senhor. E Neemias falou, e Neemias esteve perante o Deus dos céus. E eu vou falar um pouco a respeito da oração de Neemias. Eu vou praticamente ler a oração de Neemias, porque normalmente, querido, quando o povo de Israel passava por isso, quando os judeus passavam por isso, é porque o povo, principalmente naquela época, deixava os caminhos do Senhor. É claro que o Senhor age na vida de cada um conforme Ele quer, mas naquela época, falando naquela época em específico, o povo deixava a adoração ao Senhor e adorava outros deuses. Deus entregava nas mãos dos inimigos. E é interessante que nós também já comentamos a respeito desse assunto. Até as próprias viúvas, quando, por exemplo, alguém chegava em determinada cidade, eles sabiam, por exemplo, se o povo de Israel, se os judeus, eles davam com a sua vida com Deus ou não, pela quantidade de viúvas que tinha na cidade. Você pode perguntar assim: o que tem a ver viúva com saber se as pessoas têm vida com Deus ou não? Porque funcionava assim: quando o povo de Deus, quando os judeus, eles se entregavam à idolatria e se esqueciam do Senhor, enfim,
o que acontecia? O Senhor, Deus, ele entregava o seu povo nas mãos dos inimigos, para que eles fossem assolados. Eles vinham, clamavam ao Senhor, e o Senhor dava o livramento. Mas olha só que interessante, nesse segmento, os homens iam para a guerra, porque só os homens iam para a guerra. Os homens iam para a guerra, muitos morriam. Na consequência disso, muitas viúvas existiam na cidade. Então, quando tinham muitas cidades, isso é histórico, quando existiam muitas cidades, muitas viúvas nas cidades, significa que aquela cidade, que aquele povo não estava com a sua vida em santificação com o Senhor. Mas Neemias orou, e Neemias disse essas palavras: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, e que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os teus mandamentos. Então você percebe com quem que Deus guarda, com quem que Deus faz aliança e conserto? Com aqueles que guardam os teus mandamentos. Olha só: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também a casa de meu pai pecamos. De todo nós corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Olha só: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. É por isso que aconteceu isso com eles, por isso que eles foram espalhados e muitos foram levados cativos. Continua dizendo, verso 9: e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e fareis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Esses ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com tua grande força, ou com tua mão forte, ou com teu braço forte, como dizem na tua tradução. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Ou seja, Neemias, ele se expôs diante do Senhor em oração, com a tua vida em consagração, em jejum diante de Deus. Neemias expôs, sabendo que a vida dele precisava de conserto. Também dos seus irmãos, dos antepassados, também precisavam de conserto. Neemias não se escondeu, mas ele clamou ao Deus dos céus, para que o Senhor Deus agisse, para que o Senhor Deus pudesse interferir, para que o Senhor Deus pudesse fazer alguma coisa, para que pudesse ajudar. E é interessante, amado, é muito interessante isso, porque Neemias, ele trabalhou sim na condição de intercessor do povo, mas Neemias também tinha essa ligação com os judeus. Então a família dele também estava morando naquele lugar onde até então estava em completa ruína. E algo assim muito interessante que nós percebemos, amado, quando nós chegamos diante do Senhor, isso é um sentimento humano, mas uma coisa que nós temos dificuldade em falar até mesmo para Deus é aquilo que nós fazemos que desagrada ao Senhor, ou seja, confessar nossos erros. Para os amigos tudo bem, é comum a pessoa, por causa do medo da rejeição, isso é comum a pessoa ter dificuldade de expor um erro, uma dificuldade, uma deficiência, enfim. Mas às vezes a pessoa, ela chega diante de Deus, ela pensa assim: puxa, eu vou falar isso aqui para Deus, pensei errado, fiz algo que não deveria, desagradei a Deus ainda sabendo. Puxa, como é que eu vou chegar na presença de Deus? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou expor isso diante do Senhor?
E às vezes acontece assim como diz o livro de Salmos. A pessoa ela recua, ela não se confessa diante do Senhor. E o salmista ele diz isso, ele se sentiu como se seus ossos se envelhecessem, porque ele se calou diante do Senhor. Mas ele disse assim também, que quando ele confessou o seu pecado, disse a palavra que ele sentiu como tudo fosse feito novo. Ele sentiu como tudo na vida dele fosse restaurado, porque ele teve o pecado dele perdoado. E deixa eu falar uma coisa para você, amado. Quando nós chegamos diante do Senhor, não existe nada mais maravilhoso, amado, do que, eu sei que é gostoso às vezes a gente estar com os amigos, estar com os irmãos, é muito bom. E a gente sempre comenta, a gente passa às vezes dias atribulados, mas quando dá a abertura do coração, já se alegra, falou, Deus maravilhoso, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de o Senhor permitir que nós estejamos aqui para adorar o Teu nome. Mas quando, amado, é maravilhoso estar no culto, mas quando chega aquele momento de cada um tem o seu momento de intimidade, cada um tem o seu momento, a sua liberdade de se expressar diante do Senhor, alguns de pé, alguns de joelho, mas quando a gente falando assim na nossa simplicidade, na nossa limitação, mas quando nós dobramos nossos joelhos, nós colocamos nosso rostinho no chão e começamos a expor diante do Senhor duas coisas principais. Primeiro, aquilo que nós somos. Nós não somos nada diante da santidade, diante da grandeza de um Deus que é todo-poderoso. Nós somos, se falarmos como vermes, ainda somos alguma coisa, mas não somos nada diante do Senhor. Existe uma canção que nós cantamos lá em Vila Helena que diz a respeito disso, né? Senhor, eu não sou nada diante do Teu poder, nem merecedor do Teu imenso amor. Nós não somos nada diante do Senhor. Todas as pessoas que foram usadas grandemente até por Deus, quando elas chegaram diante do Senhor, amado, não estou falando de um irmãozinho lá, mas estou falando de grandes homens. Quando Moisés, Deus se manifestou na sarça para ele temeu, é claro que esse temor de Moisés era um respeito, porque ele temeu, mas ele não correu, não saiu daquele lugar, mas ele cobriu o rosto, e por causa daquela voz que falava com ele, Deus disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. E Isaías, quando contemplou a glória do Senhor, ele disse, eu vou morrer, e eu contemplei o Senhor, eu vi o Senhor. Ele olhou para ele, olhou para o Senhor, para a glória do Senhor, para a santidade de Deus. Ele se colocou no lugar que alguém deve colocar. Ele disse, puxa, eu tenho lábios impuros, vivo no meio de povo de impuros lábios. Senhor, tem misericórdia. E todas as pessoas que tiveram esse contato direto com o Senhor, elas olharam para dentro dela, várias manifestações diferentes. Ezequiel caiu por terra, Deus disse, coloque em pé que eu falarei contigo. Outros se prostraram, caíram como morto, como no caso de João, até mesmo na ilha de Patmos. Cada um teve uma reação diferente. Pedro, quando viu Jesus glorificado, ele se prostrou e não tem outra coisa para fazer a não ser adorar. Sabendo quem o Senhor é, querido, sabendo quem nós somos, a coisa mais sábia que existe, amado, é adorar o nome de Jesus. É dizer exatamente aquilo que nós somos e dizer também exatamente aquilo que Deus é. Tu és o Senhor, Tu és o Deus dos céus, Tu és aquele que estendeu o céu, assim como diz a palavra no livro de Salmos, estendeu o céu como um tapete. Tu és aquele que criou todas as coisas, criou o universo, colocou todas as estrelas no seu lugar, chama cada uma pelo seu nome, chama os raios pelo seu nome, assim como diz o livro de Jó, e eles dizem, eis-me aqui. É aquele Deus que chama a existência as coisas que não existem, como se elas já existissem, um Deus que é todo poderoso. E quando nós olhamos para a grandeza desse Deus, amado, Ele nos formando, nos dando graça, nos dando o seu favor, quando nós olhamos para tudo isso, sabendo que nós realmente não merecemos nem um metro quadrado que nós pisamos, nós buscamos desse Deus. E algo maravilhoso que a gente percebe quando a gente já chega diante do Senhor, no momento da oração, da fala com Deus, é quando a gente percebe que a gente não está falando sozinho. Porque o povo aqui estava sendo desprezado, porque tinha perdido, porque se tivessem riquezas não era desprezado, mas o povo aqui estava sendo desprezado, porque estava em miséria, estava em dificuldade.
Mas quando nós já chegamos diante do Senhor, dobramos nossos joelhos e sabemos, amado, deixa eu falar uma coisa para você. Não existe nada mais grato ou gratificante na vida da pessoa, é quando ela sabe. Você já conversou com alguém? Negócio muito chato, amado, se você já fez, por favor, não faz mais não. É um negócio muito chato. É quando, primeira coisa, quando alguém cumprimenta você, vai estar conversando com outro. A pessoa faz assim, ó. Sabe? Meu Deus, gestinho simples, rápido, mas nossa, corta o coração. Você fala, meu Deus, parece que eu não sou ninguém aqui. Sobrei. E quando a pessoa está ali conversando com você, mas também falando com o outro, e você fica para trás, fica de lado, e daqui a pouco você não existe mais. E puxa, que coisa chata, a pessoa se sente vazia. Mas quando você fala com alguém, aquela pessoa que está falando ali, a pessoa está olhando nos seus olhos, a pessoa está dando atenção para aquilo que você está falando, você fala assim, puxa vida, olha só, estou falando algo aqui que, apresentando a dificuldade, a pessoa ela ouve. Porque muitas vezes, irmãos, não é nem o falar, às vezes a pessoa ela só quer ouvir, só quer que alguém ouça aquilo que ela tem para dizer. Às vezes não é um conselho, às vezes a pessoa quer desabafar, e a pessoa chega e fala, aí quando você ia falar alguma coisa, a pessoa fala assim, já estou me sentindo melhor. Você vai falar, mas eu nem falei nada, agora que eu ia falar. E às vezes a pessoa ela só queria desabafar, isso é um sentimento comum. E Neemias ele se expôs diante do Senhor, ele mostrou tudo aquilo que realmente havia acontecido, e ele disse, Senhor, estejam pois atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e os teus olhos voltados para esse lugar. Glória a Deus. Só para encerrar, diante de tudo isso que aconteceu, quando Neemias, você conhece a história melhor do que eu até mesmo, quando Neemias, ele, depois dessa oração, depois desse lamento, depois desses dias de busca diante do Senhor, ele voltou para o seu trabalho com o coração até mesmo entristecido, é claro, por tudo aquilo que havia acontecido, mas ele não poderia apresentar com o coração entristecido diante do rei, sempre com um sorriso estampado, mas alegria do coração, né? O coração alegre formoseia o rosto. Mas com Neemias foi diferente, o coração triste, o rosto também desfigurou. Ele perguntou, mas o que está acontecendo? O que você está passando com você? Eu sei que não é doença, eu sei que você não está doente, mas isso aí é do Espírito. O que está acontecendo? E aí Neemias, na hora de orar ao Senhor, ele fez a oração, expôs tudo mesmo. Mas quando o rei falou para ele a respeito do que estava acontecendo, ele fez aquela oração. Sabe aquela oração que faz você, na tua intimidade com Deus, lá no teu espírito? Porque não tinha tempo até então para responder para o rei. Espera um pouquinho, daqui uma semana eu volto para responder para você o que você me perguntou. Stop, fica aí, não sai daí. Fica aí, daqui uma semana eu respondo para você. Não, ele estava ali conversando com o rei, não poderia nem sair da presença do rei de qualquer maneira. Eles, não sei se você sabe, mas as pessoas que serviam ao rei e falavam com o rei, elas saíam até a porta de frente para o rei, depois da porta elas viravam as costas e saíam, mas elas não viravam as costas assim, ou seja, a reverência que eles tinham. Então quando o rei disse assim a ele a respeito do rosto dele que estava entristecido, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, mas aquela oração, o Senhor conhece. Sabe aqueles momentos que nós não temos para expor em oração, em clamor? Ei, espera um pouquinho só. Você quer saber uma coisa? Espera um pouquinho só. Oh Senhor, meu Deus e meu Pai. O rei está esperando. Oh Deus Todo-Poderoso, Tu sabes, Senhor, Tu conheces a minha vida. E esse rei, Senhor, está perguntando a respeito do que tem acontecido comigo, meu coração entristecido. Tu sabes, porque eu já orei a Ti. Não, amado, há tempo para todas as coisas. Há tempo que são muitas palavras, mas há tempo de intimidade. Sabe aquela pessoa que você conhece, você convive com ela, você identifica ela pelo olhar? Tem pessoa que é assim. Às vezes lá no louvor, que é assim, né? Você olha assim, o irmão olha do lado, já sabe se volta, se não volta, se vai, se fica. Tem aquela coisa, identidade, né? A gente vai criando identidade por conviver junto. Mas era assim bem interessante. Mas Neemias tinha essa identidade com o Senhor. Essa identidade, essa intimidade com o Senhor. E a palavra do Senhor diz que as portas foram abertas.
A palavra do Senhor diz que esse rei deu toda a condição, toda a estrutura, deu cartas para passar pelas cidades que ele deveria passar e pedir recursos para reconstruir os muros que ele precisava de reconstruir. Deu toda a condição, estrutura, suporte. A história é bem longa, não dá para falar muito a respeito desse assunto, mas a questão é, muitas coisas precisam ser feitas sim. Sabemos que existe um Deus que é todo poderoso, que conhece as nossas causas e conhece a nossa vida. Glória a Deus. Qual é o nosso comportamento diante desse Deus? Sabendo que na face da terra, sabendo que existe somente alguém que pode me ajudar e como eu preciso de ajuda, e sabendo que só alguém que pode te ajudar, e eu sei que você precisa também, o que você faz? Você recorre ou você prefere pensar assim, não vou resolver tudo isso sozinho? Não, eu tenho condição, eu vou dar um jeito, eu vou resolver tudo isso sozinho. Ou você já recorre à pessoa certa. Só para encerrar, nós sempre, para eu encerrar tem que fechar a Bíblia, senão não encerra. Só para encerrar, nós falamos sempre isso lá em Vila Helena. Dependendo da nossa atitude, a dor pode ser menor. Sabe aquela pessoa que ela sabe que só Deus pode agir na vida dela, mas ela fica tentando lutar com as próprias forças e fica se batendo o tempo todo? Lá quando ela vê que não dá mais nada mesmo, ela está acabada, ela fala, acho que eu vou buscar de Deus. Ele devia ter feito isso. O Senhor, Ele se coloca, querido, como nosso ajudador. Ele se coloca como um Deus forte, como aquele que está nos auxiliando, como diz Isaías 64, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Mas a pessoa ela fica ali relutando, sozinha, buscando recursos de onde ela sabe que não tem, mas ela, para talvez dizer assim, não, eu fiz o que eu pude, lutei contra as minhas próprias forças, fiz o que eu pude. Se coloca de pé por um instante. Mas existem coisas na nossa vida, amado, e as principais delas só o Senhor pode fazer. Glória a Deus. Aqui, amado, não adiantava eles juntarem esse grupinho de pessoas e dizerem assim, não, reconstruir os muros e restaurar Jerusalém é a coisa mais importante, vou deixar esse trabalho de lado, vou deixar esses reis de lado e vou partir para Jerusalém. Não adiantava fazer isso. Isso é lutar contra as próprias forças em vão, sem a direção de Deus. Mas nós precisamos lutar sim. O Senhor conta conosco para essa luta, mas nós precisamos do auxílio de Deus, porque tudo aquilo que se faz sem a direção do Senhor é em vão. É correr, querido, atrás do vento, não se acha nada, o resultado é nenhum. Mas quando nós vamos na direção do Senhor, assim como disse o Senhor Jesus, aquele que é nascido de Deus, ele, assim como o vento sopra onde quer, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, assim aquele que é nascido de Deus. Quando você, querido, é dirigido, é guiado pelo sopro de Deus, quando você busca o Senhor nos momentos maus, mas também nos momentos bons, você vai encontrar, querido, você vai encontrar solução, você vai encontrar resposta para o teu clamor. Você vai, quando você abrir a tua boca, você vai perceber que você não vai estar falando sozinho ou falando para o ar, mas existe um Deus te ouvindo, um Deus que é todo poderoso e pode, querido, estender a tua mão, que é grandiosa, o teu braço forte, para te levantar, para te sustentar, para restaurar os muros, assim como aconteceu para tirar da miséria, assim como aconteceu naquele momento de rejeição, para ser introduzido novamente ao lugar de origem, para que a honra venha a ser restabelecida. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Apresenta a tua causa diante do Senhor. Apresenta a tua vida diante do Senhor. Apresenta, querido, teu ser diante da presença, querido, do nosso Deus. Porque nós estamos aqui, mas Deus também está aqui, amado. Esse Deus que é maravilhoso, Ele está aqui nessa noite. E assim como Neemias orou, Senhor, inclina os seus ouvidos. Os ouvidos do Senhor estão inclinados. Nós cremos para este lugar, porque neste lugar existem pessoas orando e buscando a Tua santa presença. Deus amado, Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, Deus, em nome do Teu Filho amado, oh Senhor, nós sabemos, Deus, nós cremos na Tua ação, nós cremos, Deus, no Teu mover, nós cremos, Deus, no Teu agir. Sabemos, Deus, que o Senhor,
Ele se atenta para aqueles que são teus, para aqueles que se voltam para a tua palavra, para aqueles que olham para os teus estatutos, para os teus mandamentos, para as tuas leis. Oh Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, neste lugar, nessa noite, diante, Senhor, da tua igreja, intercedendo, Deus, por esses que são teus, por esses que o Senhor tirou, Deus, lá do mundo, o Senhor transportou das trevas para a luz. Oh Pai Santo, para que vivessem uma vida na tua presença. Pai Santo, até mesmo, Deus, que muitas coisas, Deus, ou até mesmo que algumas coisas foram perdidas, Deus, para os teus filhos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo, ó Pai, nessa noite esteja convencendo, Deus, teus filhos a respeito, ó Deus, de onde erraram, de onde pecaram contra ti, Pai Santo. Reestabeleça, Deus, a tua presença, reestabeleça, Senhor, oh Pai amado, Pai querido, a tua direção, Pai amado, Pai querido, até mesmo, Deus, tantos, Deus, que tem buscado, que tem invocado o teu santo nome e aparentemente não tem tido, Deus, resposta, Deus, para aquilo que tem vivido, para aquilo, Deus, que tem clamado, Deus, para tantos clamores. Parece que os clamores, Deus, estão indo na impressão que para o vento, mas nós sabemos que não é assim, Pai. Nós sabemos que quando nós oramos a Ti, Pai, o Senhor ouve nos mais altos céus, e o Senhor estende, Deus, a Tua mão poderosa, porque não há distância para Ti, mas está escrito que dos céus está o trono do Senhor, e a terra é a estrada dos teus pés. Deus bendito e Pai poderoso, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, porque a tua presença, Deus, não se limita, Deus, a lugar, mas onde houver clamor, há também, Deus, a manifestação da presença do Senhor. Oh Pai, no nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho amado, Pai, nós estamos aqui nessa noite, oh Pai, declarando, Deus, e pedindo ao Senhor que o Senhor possa, Deus, entrar com providência, Pai, na vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, Pai, porque sabem que não clamam em vão, sabem, Deus, que não estão orando para um Deus que não tem ouvidos, mas para um Deus que ouve, para um Deus que não está com as mãos encolhidas, mas para que um Deus que está com os seus braços estendidos, para ouvir o clamor e a adoração e a oração do teu povo. Pai Santo, ouve, Deus, também, Senhor, te peço e apresento nesse momento de oração, Pai, a vida do teu filho, Pai, a vida do teu servo, Pastor Michael, que tem, Deus, estado à frente, Deus, desse trabalho, que tanto tem clamado a Ti e que tanto tem invocado o teu santo nome. Pai Santo, nós sabemos e conhecemos, Deus, parte da trajetória, Pai, do teu filho, que agora parte, Deus, para esse objetivo, Deus, para esse novo desafio, Pai, em nome de Jesus. Assim como nós sabemos que o Senhor foi, Deus, com a vida dele, assim, Deus, eu te peço, Pai, continua sendo, Pai, continua, Deus, dando vitória, continua, Deus, derramando o teu bálsamo, Pai, tua unção, o teu poder sobre a vida dele, Pai, no nome de Jesus. Continua, Deus, dando vitórias, Pai, porque nós sabemos que até mesmo, Deus, no mundo físico, as vitórias, elas começam a demorar por um tempo para aparecer, mas no mundo espiritual, Pai, as vitórias já estão sendo colhidas, nós cremos em nome de Jesus, porque tu és um Deus que ouve a oração, porque tu és um Deus que ouve o clamor daqueles que são Deus. Em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados, continue com seus olhos fechados, em nome de Jesus, continue com seus olhos fechados. Existe uma promessa selada em mim, um sonho, um projeto preparados por Ti, ilusões do mundo querem me afastar de Ti. Homens se levantam e arreclamam contra mim.
Diz também que o povo se arrependeu de todo o mal que havia feito. A palavra foi novamente ministrada àquele povo. O livro da lei foi lido diante das pessoas, diante dos filhos de Israel. E a palavra do Senhor diz que eles saíram vitoriosos em nome de Jesus. Ou seja, a nossa vida diante de Deus é que nos garante vitória e que nos faz ser mais que vencedores. Porque a vitória que vem nesse mundo é a nossa fé no Senhor Jesus, crendo que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, crendo que Ele é poderoso, querido, para nos fazer sair mais que vencedores, porque essa é a palavra e essa é a promessa que Deus tem para todo aquele que teme o nome dEle e que ama as tuas leis e que ama a tua palavra. Amém? Quantos amam a palavra de Deus? Amém? Você pode aplaudir ao Senhor pela tua palavra, porque a palavra dEle é maravilhosa. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória seja dada ao nome de Deus. Senhor, declarando que Ele é grande. Amém? Alegria.
Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse, se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado, pregado em uma cruz e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas. Porque amo
tua casa, ó Deus. Faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Porque amo tua casa, ó Deus. Faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses, como oferta, tudo isso te entreguei. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa, um palácio para Deus, um palácio para Deus. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar com atitudes, adorar com consciência, adorar é uma virtude, adorar é a minha essência. Para construir um palácio para Deus, é preciso amar sem limites, adorar, adorar trazendo ouro, adorar trazendo a prata, adorar trazendo tudo para erguer a sua casa,